Muito bem, no nosso programa da Cotriel deste final de semana, a gente teve a satisfação de conversar com a Bruna Leonel Gonçalves, né? Uma especialista, né? Doutora em ciência de alimentos. Ela esteve no último dia 12 de março, né? Ela que é do Homer Labs, né? Que vai falar para nós um pouco sobre essa questão das micotoxinas nos alimentos, né? Que foi o assunto que ela foi abordar aqui, na micotoxinas na cadeia produtiva de trigo. Bom, Bruna, vamos começar falando sobre essa questão das micotoxinas, né? O que se você procurou passar para os nossos integrantes aqui da fábrica, principalmente do moinho da Cotriel, que desenvolve muitos produtos à base de trigo, e a cadeia tritícola ainda é bastante forte na nossa região. Saudação, obrigado por ter aceito o nosso convite. Então, o que a gente buscou aqui hoje é, na verdade, fazer um trabalho educativo, né? Entender como que a micotoxina ela afeta a produtividade de trigo, quais pontos que a gente pode melhorar para que a gente consiga melhorar a produtividade e ter um trigo de melhor qualidade, para que a gente tenha, no final do dia, né, menos micotoxinas e também a gente tenha um trigo melhor com valor melhor. Né? No final do dia, o produtor ele acaba sendo penalizado, ele recebe menos se esse trigo está com uma concentração de micotoxinas muito alta. Bom, sobre essa questão que tu falaste, Bruna, como a gente te apresentou no início, tu é doutora em ciência de alimentos. O que você tem estudado principalmente nessa questão de, vamos dizer assim, mitigar esses efeitos das micotoxinas? O que se tem de preocupação em termos de sentido? Porque micotoxinas são muito presentes nessa cadeia produtiva do trigo. O que a gente vê, estudos, né, a Embrapa traz muito isso, a professora Cassiane Tibola traz isso há muitos anos, né, ela pesquisa a longa data aí, o efeito climático, né, cada vez mais é difícil a gente controlar isso porque a gente tem mudanças climáticas, as micotoxinas, os fungos, no geral, eles se adaptam, então, antigamente a gente tinha um impacto menor com as mudanças climáticas, a gente tem concentrações maiores de DOM, agora o surgimento, né, do nivalenol também no trigo, a concorrência com zearalenona. Então, assim, o efeito no ser humano, ele é muito longo prazo, né? É um efeito crônico do DOM, mas pensando em produtividade, eu diria que ele é hoje, ele é agora, né? O custo para o produtor é muito alto de ter essa micotoxina presente na cadeia. A melhor forma da gente reduzir ela, na verdade, é impedir que ela entre na cadeia, né? Voltar lá no campo e a gente controlar o fusário, né? Ela é produzida pelo Fusarium gramineário. Então, se a gente consegue controlar o Fusarium, a gente consegue controlar a Gibberella, a gente reduz a presença dela, digamos assim, na nossa cadeia, tanto lá no campo quanto no produto final. É justamente essa questão que eu ia te perguntar. Lá no campo, né, nós cada vez temos mais variedades, cultivares de trigo, né? São muitas opções. Claro, o produtor opta pela que tenha melhor produtividade, mas principalmente também melhor pH, que é o que vai lhe dar rentabilidade lá na frente. Visto todas essas quantidades de cultivares, como é que tem se preocupado a pesquisa de, a partir delas, né, se desenvolver o trabalho para que lá no campo já se comece o processo de se amenizar essa questão das micotoxinas, mas temos muitas variedades aí, cada vez mais opções estão surgindo, Bruna. Hoje a gente tem, como você falou, muitas variedades e isso tem ajudado bastante o produtor, porque o melhoramento genético ele torna a semente mais resistente ou menos propensa para o crescimento fúngico, né? Isso faz com que o produtor muitas vezes consiga usar menos fungicida e tenha um maior controle da Gibberella. Se a gente controla a Gibberella, a gente consegue controlar, de certa forma, o DOM. E aí a gente tem um trigo de melhor qualidade. Bom, Bruna, a questão da indústria, né? Como que você procurou trabalhar, uma vez que o nosso moinho aqui é uma referência muito grande na região, comercializa muitos produtos, o papel da indústria nesse processo de entender a importância de se mitigar esse efeito aí das micotoxinas no trigo. Na verdade, né, isso vem de legislação para a gente, né? É top-down, digamos assim. A Anvisa cobra que a gente tenha no máximo 1.000 ppbs, microgramas, quilogramas de DOM na farinha, né? Então a gente tem que chegar nesse nível. Fácil não, porque a gente depende do trigo que chega para cá, né, na cooperativa, para processar. Então
um trabalho de formiguinha, né? Desde que tu recebe o trigo, tu fazer a análise, a depender, eu sei que aqui vocês usam uma mesa densimétrica para ajudar a tirar aquele trigo que está, digamos assim, xoxo, né? Que ele não está tão sadio do processo, para que a gente consiga, no final, depois do processamento da farinha, ter uma farinha que se adeque à legislação e que tenha uma melhor qualidade, uma menor concentração do DOM. Bom, para finalizar, Bruna, outras questões importantes que seria importante a gente falar sobre a questão da micotoxina, a participação da Cotriel, essa capacitação que foi conduzida por você aqui, o produtor cada vez mais preocupado, né? Que interesse que a gente pode, para finalizar a entrevista, para dar um recado para o produtor da importância desse trabalho que a Cotriel faz de entender o papel das micotoxinas desde lá da lavoura até chegar na indústria para se fazerem os produtos derivados do trigo. Em relação ao que você fala, a preocupação da Cotriel em melhorar a qualidade, a preocupação da Cotriel em fazer um trabalho educativo com o produtor e no final ter um resultado melhor para todo mundo. Exato. Então, analisar é um passo crucial, né? A gente não vai para uma guerra sem saber contra o que a gente está lutando, né? E aqui, no nosso caso, a nossa guerra é para reduzir a giberela e para reduzir a concentração de DOM na farinha. Então, se eu sei o quanto eu tenho de DOM, eu posso dar um passo atrás e observar, bom, o que eu consigo melhorar para que na próxima safra eu não chegue nesse ponto. Nem todo mundo vai conseguir fazer a mesma coisa, eu sempre falo, o feito é melhor que o perfeito, né? Cada um fazendo o seu passinho, o produtor, às vezes, ele não consegue fazer tudo, né? Realmente um serviço, um trabalho de formiguinha educativo, então, às vezes ele vai melhorar o tipo de semente, ele vai usar uma semente que seja mais resistente, às vezes ele só vai conseguir tirar o resto cultural, às vezes ele só vai conseguir passar o fungicida. Então, assim, cada um fazendo o pouquinho que consegue, a gente tem no resultado final, o somatório, uma melhoria da qualidade muito grande. Eu acho que esse trabalho educativo que a Cotriel vem fazendo tem sido, assim, primordial, excelente. Eu acho que é um grande passo nesse processo da melhoria da qualidade do trigo. Quero agradecer a participação da Bruna Leonel Gonçalves, que é doutora em ciência de alimentos, esteve realizando uma capacitação importante para a nossa fábrica de rações, né, e o moinho da cooperativa, principalmente o moinho da cooperativa, referente à questão das micotoxinas do trigo e a participação desde a cadeia do produtor até a indústria, e a Cotriel preocupada com essa questão da qualidade do trigo. A nossa entrevista da semana.